mentalidade de RH estratégico podem ajudar essas organizações a criar essa cultura e a sair desse modelo, ou manter esse modelo apenas quando realmente for necessário. Porque no final das contas, a grande dificuldade que um líder normalmente tem no dia a dia é lidar com pessoas. Outra habilidade muito importante é essa da autoliderança, essa da pessoa liderar a própria vida, ter muita clareza do seu propósito, das suas metas, dos seus sonhos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E hoje a gente vai receber uma convidada aqui que acredita que liderança não está só no cargo, mas na conexão entre propósito, negócio e pessoas. Eu tô falando da Josi Guimarães. Prazer, Josi, ter você aqui com a gente. Prazer, a Josi é economista, consultora em desenvolvimento humano e organizacional, palestrante, mentora de líderes e profissionais em transição de carreira. Com mais de 20 anos de experiência, hoje ela apoia empresas, executivos e equipes a desenvolverem culturas sólidas, processos de sucessão e uma liderança muito mais consciente. Olha que delícia de currículo. Muito obrigada, Josi, de novo. Uma honra estar aqui com vocês hoje, um prazer mesmo, de verdade. Privilégio é o nosso aqui. Josi, aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente faz uma autodescrição. Tá? Então eu vou começar por mim, vai ser difícil descrever a cor disso daqui, mas eu vou tentar. Bom, eu tô de sapato preto, calça preta, uma blusa preta, com uma túnica que mescla laranja, vermelho, um verde musgo, um colar dourado com bolas cor de laranja e alguns acessórios dourados. Sou morena e meu cabelo moreno também abaixo dos ombros. Dani? Sempre elegante, Milena. Eu tô de tênis preto, calça jeans preta, camisa social azul, pele branca, cabelo um pouquinho grisalho, começando, né? E eu tenho barba. É charme. Então, eu estou de tênis, uma calça preta, uma blusa azul, tenho os cabelos curtos, meio encaracolados, uso óculos, cabelo castanho, e é isso aí. Então, todos apresentados, a gente vai começar com uma pergunta pesada aqui, ó. Opa! Segundo a Deloitte, 60% das empresas afirmam não ter líderes preparados para assumir posições estratégicas nos próximos anos. Esse fenômeno vem sendo chamado de apagão da liderança. Josi, quando você olha para esse termo, o que de fato isso significa? Explica pra gente aqui. Vamos lá. Esse é um fato, esse apagão das lideranças, né, que se diz muito hoje, se debate muito, tem a ver com não necessariamente porque não há líderes no mercado, mas das pessoas, principalmente da nova geração, que hoje vem que estão chegando no mercado de trabalho com uma mentalidade de uma carreira profissional com mais propósito, com mais equilíbrio de vida pessoal com vida profissional e todas as áreas da vida. E aí o que acaba acontecendo? Esses profissionais estão vendo no mercado, assistindo no mercado, uma geração anterior, a geração atual de líderes no mercado, num trabalho frenético, num trabalho da alta performance acima de tudo, de colocar o trabalho em detrimento da família, dos outros valores e tal. E isso assusta, e isso eles não querem. Sim. Além disso, eu acredito que também tem uma questão de olharem para isso e não verem essas pessoas tendo o apoio que deveriam ter dos C-levels, da alta gestão. Então, muitas vezes, né, na média liderança ali, as pessoas em exaustão, trabalhando muito e não têm todo o apoio que poderiam ter. Outro ponto que eu trago também da reflexão dessas lideranças é até que das pessoas não quererem ser líderes, né? O que acaba acontecendo? São pessoas
que não tem uma cultura dentro da empresa de preparação e formação dessas lideranças desde o início da carreira delas, com um plano de desenvolvimento individual, com feedbacks contínuos. Então, não tem-se uma cultura de desenvolvimento para que as pessoas almejem esse cargo, essa posição. Então, o que eu vejo é, acima de tudo, são profissionais que cada vez, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia trouxe muito isso, essa reflexão do que realmente vale a pena na minha vida. Todas as famílias brasileiras perderam alguém para a pandemia. Então, a morte ali de perto fez todo mundo pensar demais a vida, a carreira, a vida que vem levando. E aí, quando olha para um número de lideranças que estão tendo burnout, transtorno de ansiedade generalizado, depressão, várias questões de saúde mental prejudicadas por conta do trabalho, por conta da sobrecarga da liderança, aí, poxa, para viver desse jeito aí, eu não quero. Então, é um apagão que eu poderia usar o termo assim, condicional. Ele é condicional, ele existe porque as pessoas estão evitando isso ao olhar para esse cenário. Mas se esse cenário muda, se a gente está trabalhando treinamento, desenvolvimento, desde quando as pessoas entram dentro da empresa, quando você tem um plano de desenvolvimento individual de longo prazo, feedbacks com constância e tudo isso, aí a mentalidade dele, poxa, peraí, eu acho que ser líder pode ser uma coisa diferente disso aí que eu tô vendo. Você já respondeu quase todas as seguintes. Mas a minha pergunta era, então, ok, então a gente muda a nossa forma de pensar liderança e de pensar desenvolvimento de pessoas. Exatamente. Porque daí, o que acontece? Não dá mais para ter uma liderança somente quando treinar uma liderança, e isso quando treina, né? De paraquedas. Tipo assim, o líder saiu, precisa colocar outro no lugar. Daí vira emergência e faz de qualquer jeito, apagando fogueira, apagando incêndio. E aí, nesse desespero, ninguém vai ter vontade e iniciativa de querer assumir aquele desafio todo. Então, o desenvolvimento, ele tem que acontecer desde o momento que os profissionais entram dentro da empresa. Um planejamento de carreira. Josi, perfeito, né? Eu acho que o que fica aí dessa sua fala é como que a gente pode ajudar as empresas a construir essa cultura de aprendizagem, né? Para a gente poder ter um plano mesmo de desenvolvimento organizacional efetivo e estratégico, pensando também nessas lideranças. Exatamente. Aí que vem quando a gente fala de ter um plano de cargos muito bem descrito, quando a gente tem um plano de cargos e salários e as projeções e como que as pessoas podem crescer. Inclusive, vão ter aqueles profissionais que realmente não querem ser líderes. E aí, o quanto que eu tenho um plano de cargos para especialistas, para pessoas técnicas, para pessoas... Porque todo grande gestor precisa de um especialista, de um analista, de um técnico muito bom do lado dele. E não dá para todo mundo ser líder dentro de uma organização. E não dá para todo mundo ser líder. Então, eu preciso ter, no meu plano de cargos, o crescimento tanto para a liderança quanto para a linha de especialistas, né? Porque aí as pessoas conseguem se planejar, se preparar, se formar, tanto para a liderança quanto para ser um especialista. E quando ela tem esse planejamento desde cedo, quando ela tem um plano de desenvolvimento muito claro, eu acho que a palavra aqui é clareza, né? Quando ela tem muita clareza do caminho que ela pode percorrer dentro daquela empresa, ela vai se preparar, ela vai fazer formações, ela vai se desenvolver, seja com apoio da própria empresa, seja por conta própria. É o que eu falo, quando você até me apresentou, né? Você falou da questão de como que eu alinho essa questão de propósito com negócios, com pessoas. Eu acredito que é um alinhamento que precisa acontecer muito verdadeiro de propósito pessoal, aquela pessoa, aquele indivíduo, qual o propósito de vida dele, o que ele pretende para a vida dele, quais são as metas, os sonhos.
e quais são os valores inegociáveis dele, tem que estar cruzando com essa cultura dessa empresa, com esses valores dessa empresa, com as oportunidades dessa empresa. É que eu não sei se eu posso estar completamente enganada, mas eu vejo que muitas vezes esses profissionais, eles terceirizam essa responsabilidade para a empresa, como se a empresa dissesse para ele qual é o propósito dele, o que ele vai fazer no dia seguinte, sabe? E aí é uma coisa que eu trabalho muito, que eu faço palestras, workshops, dentro dessa conscientização do protagonismo das pessoas. A importância hoje das pessoas serem protagonistas da própria vida, ter a autoliderança, ou seja, liderar a própria vida. Então tem que ter um passo para trás do funcionário, dos colaboradores, a pessoa parar para se autoconhecer, entender quem ele é na fila do pão, e, portanto, a vida que ele quer construir, e aí partir para esse alinhamento com a empresa. Então, tem um papel que é da empresa, mas tem um papel que são dos funcionários também, que são das pessoas. Principalmente, né? Sim. Porque, de repente, a pessoa ela pode até fazer um trabalho de autoconhecimento e autoinvestimento, que ela pode, em alguns momentos, até sobressair a empresa, a cultura da empresa, e talvez até precisar bater asa e voar para outro lugar, para outra área de atuação ou para outro tipo de cultura da mesma área de atuação. Então ela precisa, inclusive tem empresas hoje que trabalham com processos seletivos baseados em valores. Valores, é verdade. A primeira etapa ser os valores. Por quê? Tem que ter uma coerência, tem que ter uma conexão dos valores da empresa com os valores inegociáveis. E aí é a hora que eu pergunto, né, quando eu vou nas empresas, quando a gente faz esses trabalhos, eu pergunto, e aí, você tem clareza dos seus valores inegociáveis? Você acha que a maioria das pessoas tem? Não. Não tem. A prática de dia a dia, quando eu chego, eles inclusive me agradecem muito porque eles passam a refletir sobre os isso. Valores. Porque até então não tinha parado para pensar. Ou então existe aquela coisa, né, de os valores caminham e mudam conforme o espaço que eu ocupo. Vamos falar que também valores é algo que pode se mudar com o tempo. Experiências que a gente passa na vida, né, situações de divórcio, desemprego, lutos, vários contextos fazem eu passar a valorizar mais uma coisa do que outra. É o que eu tinha acabado de falar. Por exemplo, depois da pandemia que atingiu toda a sociedade, muitas pessoas despertaram para olhar para o estilo de vida que vem vivenciando. Não quero mais isso para mim, daqui para frente eu escolho Não tal vou coisa. ficar mais 3 horas para ir, 3 horas para voltar no trânsito e perder 1/3 do meu dia no trânsito. Não, isso aqui não está fazendo sentido mais. Então, às vezes, não é tanto pela empresa, mas pela localização geográfica da empresa. Sim. Então, quais são os meus valores? Eu acho que é a primeira perguntinha que toda pessoa, todo profissional precisa se fazer. Viu? Boa. É isso. Agora, uma outra pergunta, né? E aproveitando tudo isso que a gente está trazendo, esse arcabouço todo que você trouxe, quais práticas tradicionais de liderança já não fazem mais sentido, né? Mas que as empresas, principalmente as áreas de RH, ainda insistem em manter? Vamos lá, eu acho que a mais famosa e clássica que a gente vive repetindo para tudo quanto é lado é o tal da liderança, comando e controle. Eu pensei nisso. Né? Pensei Que nisso. fala-se da liderança, comando e controle, mas na prática as empresas acabam entrando nesse lugar, nessa forma de liderar, que é em cima de processo, em cima de ponto, em cima de presença, em cima de controlar a vida de todo mundo. Aí a gente não tem o controle de nada nem de ninguém nessa vida. Ô, Josi, mas você acha que isso está mais enraizado no indivíduo ou na cultura da organização? Eu acho que são os dois. Eu também acho. E eu acho que isso é um efeito, denuncia, é um sintoma de uma empresa ou de uma pessoa que não se desenvolveu profissionalmente. Porque é isso. Exatamente. Você não sabe delegar, você não sabe organizar
as tarefas. Então, uma vez que você não sabe delegar, provavelmente para quem você delegou não vai executar corretamente, aí você acha que o problema é a pessoa, você vai querer ficar em cima, controlando, marcando e tal, e aí gera uma pressão, essa pressão, enfim, é um efeito dominó que a gente... Efeito dominó de cascata, né? E o ideal é o que a gente chama de liderança situacional, que é conforme a situação. Eu lidero esse indivíduo, não quer dizer que eu vou liderar todos da mesma forma, conforme a situação. Conforme esse aqui acabou de chegar na empresa. Então ele precisa mais do meu apoio, ele precisa de mais treinamento, ele precisa de mais cuidado, de mais atenção. Aquela outra pessoa já está 1 ano, já está 2 anos, ela já sabe a rotina dela, já tem um certo costume. Então eu posso começar a delegar mais coisas para ela, instigá-la a se sobressair, a trazer mais resultados. Então, conforme a situação que cada indivíduo se encontra, eu vou exercer essa minha liderança, seja em qual estágio esteja esse profissional, pelo tempo de casa, pelo momento que ele está passando, se vê, é novato, mas às vezes vem com um know-how muito grande de outra empresa, então já tem muito a contribuir, outros nem tanto, está no nível júnior, está no nível assistente ali, então cada situação, e eu acho que aí é o grande desafio das lideranças, e eu falo por mim mesma, que tive uma carreira aí no mundo corporativo em cargos de gestão, e eu falo, a minha transição de carreira, né, da economista para especialista em desenvolvimento humano, ela se deu justamente a partir do momento que eu comecei a galgar cargos de liderança, de gerente geral, de supervisão. E aí, nessa jornada, eu entendi que não adiantava as minhas planilhas da economista, não adiantava os processos, o que adiantava era o entender de gente. E aí eu fui entender de gente, fui fazer minhas formações. E aí, nesse momento aí, eu acabei me apaixonando por tudo isso e querendo só trabalhar com isso. Então, eu falo que é sobre entender de gente. É sobre querer entender do nível individual, entender quem é cada colaborador, quem é cada pessoa que está ali comigo. Ô, Josi, mas por que você acredita que o comando-controle ainda ele é tão insistentemente mantido em algumas organizações? Primeiro, porque há situações, quando a gente fala de liderança situacional, que talvez vai precisar do comando e controle. Eu acho que isso aí é uma coisa para a gente, sabe, desmistificar no mercado também. Então, de alguma forma, eu preciso saber o momento certo de atuar nesse tipo de liderança de comando e controle. Porque tem gente que precisa de comando e controle. Tem pessoas que demandam isso, que são muito pacíficas, que são muito resistentes a muita coisa. Então, tem pessoas, tem profissionais, por exemplo, quando a gente vai falar de uma obra, por exemplo, construção civil, que está sendo essa coisa de profissionais super demandados. Como é difícil hoje você achar um pedreiro, você achar um pintor, você achar... e tudo isso. E aí, quantas das vezes falta aquele capricho, falta aquele empenho que todo mundo reclama no final de uma obra? Nossa, mas deixou isso aqui e tal. Sujo. Se não tiver um comando e controle muito ali firme, diretamente naquela obra, dificilmente você vai ficar totalmente satisfeito com aquela obra, com aquela questão. Então, assim, depende muito do perfil desses profissionais. Então, o que acontece? Então, ainda tem, por quê? Porque ainda assim é necessário aprender sobre e saber atuar quando necessário. E eu acho que também, aí é uma opinião minha, Josi, dos receios mesmo, sabe? Dos medos de soltar para delegação, para inspiração, para a provocação das pessoas para terem mais iniciativa, mais protagonismo, mais atitude, e a coisa degringolar. Eu acho que tem uma insegurança, um medo de que assim, de forma mais autônoma, as pessoas não tenham uma autorresponsabilidade suficiente para dar conta dessa autonomia. Engraçado, né? Porque confiança é a base de tudo, de toda relação. Sempre. É a base. A gente está falando de confiança. Agora, como que você acha que os RHs
né, já com essa coisa do mentalidade de RH estratégico, podem ajudar essas organizações a criar essa cultura e a sair desse modelo, ou manter esse modelo apenas quando realmente for necessário? É partir para estar junto dos líderes. O RH precisa sair da cadeira. Deu para entender. Sair da cadeira, sair da salinha e ir para campo. E se jogar. E conversar. E entender de negócio. E conversar nos termos do CEO, nos termos do gerente, nos termos dos supervisores. Quais são os indicadores de produtividade de cada área? Quais são as metas dentro do planejamento estratégico que cada área precisa? Então, ele precisa se envolver profundamente com as pessoas, fazer a gestão do seu tempo, administrar suas rotinas para que tenha tempo para sair do lugar, sair do operacional e ir para o estratégico. E ir para a conversa, ir para os diálogos. E provocar, né, Josi? E provocar debates, treinamentos, bate-papos como esse que a gente está tendo aqui hoje. Então, o quanto as pessoas estão tirando um tempo na agenda para essas conversas, para esses diálogos, para esses debates. O quanto que eu quero pegar um modelinho pronto que funcionou na empresa X e aplicar aqui na minha empresa, achando que aqui vai dar total resultado também. Isso a gente vê também. bastante, né? Replicar, terceirizar, né, essas questões e copiar mesmo. Manda aqui que eu vou fazer igual. Cara, cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um público. Tem uma cultura, tem um público, tem um perfil, tem uma história. Tem uma direção, é uma empresa familiar, é uma empresa, né, que é marido e mulher, que são proprietários, irmãos, pais e filhos. Qual que foi a jornada, qual foi a história? Foi uma história de muito perrengue lá no início, que começou lá pequenininho e tudo mais. Então, assim, cada um vai ter uma história, porque lembrando, atrás do CNPJ tem um CPF. E o reflexo desse CPF vai aparecer na empresa. E com certeza vai mesmo. Muito bom. E você trouxe uma questão de indicadores, eu quero trazer um dado aqui, ó. Um levantamento da PwC aponta que 75%, número alto, dos CEOs acreditam que decisões baseadas em dados são vitais para o futuro das empresas. Mas, ao mesmo tempo, vemos colaboradores pedindo muito mais humanidade, empatia e escuta. Eu, Milena, acredito que uma coisa não anula a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, a sua opinião, como formar líderes que conciliem esses dois universos, análise de dados, sensibilidade humana? Concordo plenamente com você. Uma coisa não anula a outra. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Dados são fundamentais quando a gente fala de negócio. Quando a gente fala de negócio, a gente precisa de dados. De lucratividade, de produtividade, e aí os de pessoas, né? Rotatividade, absenteísmo, presenteísmo. Então, eu preciso, como gestor, como líder, entender de todos esses indicadores, tanto os financeiros quanto os de pessoas. Agora, por exemplo, eu recebo o dado de um nível de engajamento muito baixo. Esse dado sozinho, se eu tratar ele sozinho, só assim, tá muito baixo. Então eu vou mandar todo mundo embora. Então eu preciso pegar ali, se não estão gostando, não estão satisfeitos, então vamos trocar todo mundo. Não é por aí. Então, o que vai fazer? Eu vou olhar para esse dado e aí eu vou acionar a minha humanidade, a minha empatia, eu falo que é calçar o chinelinho da humildade, ir para campo, de novo, estamos falando, né, de sair do lugar, ir para campo, para poder conversar com as pessoas e entender a raiz dessa falta de engajamento. Eu vou falar um negócio aqui que, assim, normalmente não está escrito na pedra, não é 100% dos casos, mas normalmente, quando você faz esse trabalho de ir a campo, você descobre que tem alguma coisa relacionada ao líder. Porque Exatamente. O colaborador enxerga a empresa pelos olhos do líder. Né? Exatamente. Então, desenvolver a liderança é muito importante. É fundamental. É fundamental, porque as pessoas, o desenrolar, a cultura, o jeito de trabalhar das pessoas
é um reflexo das lideranças. Exatamente. E dos seus vários níveis. Talvez está num nível lá em cima. Sim. E vai desdobrando. vai desdobrando. Eu acredito tanto nisso, que desenvolver a liderança é importante, que isso seria ótimo até para a própria liderança ter mais saúde mental. E passar de ser vista como um vilão pela geração atual, para, pelo contrário, para enxergar alguém que tem poder e capacidade de transformar. Perfeito, Dani. Não é? É exatamente isso. Exatamente isso. Agora você vê, né? Ainda tem gente que acha que RH estratégico é aquele que é baseado em dados somente. Uhum. E os dados estão ali só para apontar. Só para direcionar, talvez, um olhar, né, mais assertivo. Não, é sola de sapato, é escutativa, que a gente fala tanto disso. Empatia, se colocar no lugar do outro, entender as histórias que estão por trás. Porque todo comportamento tem por trás um pensamento, um sentimento, que tem por trás uma história de vida. E algo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, se eu não me abrir para entender esses contextos na hora que eles se juntam, o contexto da vida das pessoas com o contexto da vida e realidade da empresa, e o que cada um está vivendo, eu não consigo desenrolar esses indicadores para melhores resultados. Perfeito, mas daí você vai ouvir assim, ó, e daí é provocação mesmo. Eu tenho 7.000 colaboradores, eu não tenho como fazer isso. Aí é que entra as estratégias de comunicação, né? Dei o gancho sem combinar. Nem combinamos, mas aí são as estratégias de comunicação com toda a informática, com todas as ferramentas que existem hoje. Tem várias maneiras de eu conseguir esses dados e essas informações. Sem dúvida, É isso. Muito bom. Josi, você tem algum exemplo prático para trazer para a gente desse tipo de situação? De escuta, de um RH mais estratégico, que se baseia em dados, mas também olha para o ser humano. Eu tenho um exemplo, na verdade, de um líder, de um gestor, um mentorado meu, que é head de TI numa empresa grande aí hoje. TI, importante área destacar de TI, isso. Que é uma área dificílima, que é uma área complicadíssima, com uma rotatividade altíssima, e ele já conquistou a meta de já tem 3 anos, 0 rotatividade. Olha aí. Equipe grande? Equipe grande. Ele tem 4 ou 5 coordenadores abaixo dele, para ter, abaixo desses 4 ou 5, umas 80 pessoas, se não me engano. Eu fiquei curioso com uma informação. Quanto desse sucesso você atribui a ele como comportamento de líder ajustado ou algo relacionado a ações da empresa? Comportamento dele. Então As pessoas falam com todas as letras. Eu não saio daqui por causa do Luiz. Então todo mundo precisa voltar ao vídeo e ouvir de novo isso. Porque olha só... Não saio por causa dele. E nós estamos falando de TI, que tem um leilão de profissionais de TI no mercado. Exatamente. E eles estão lá em Minas Gerais e não saem desse lugar por conta disso. Mas é um líder que trabalha o autoconhecimento, que trabalha o seu autodesenvolvimento, que trabalha, lê pra caramba, faz curso pra caramba, que leva muito essa questão da segurança psicológica nos times. Ele mesmo faz trabalhos, igual muitas vezes, às vezes fica esperando muito do RH, ele mesmo foi lá e começou a fazer team builder. E aí, inclusive, hoje, a empresa, outros setores pedem para ele virou influenciador lá dentro. Aplicar o team builder nos outros Mas, setores. Josi, eu tenho uma pergunta em cima disso, e trazendo um pouco do que o Dani falou. O quanto que essa empresa apoia esse líder? Porque senão ele não consegue sustentar. Apoia tanto que essa mentoria, ele é meu mentorado, já é, vamos dizer que a terceira rodada de mentoria com ele. E tem a ver com os níveis que ele foi crescendo dentro da empresa e sendo incentivado, e sendo valorizado, e sendo reconhecido. A empresa reconhece, apoia. A empresa era uma startup, foi vendida para uma empresa maior, para uma multinacional, e ele falou, olha, não mexendo no meu jeito, no meu jeito de fazer gestão e tratar as pessoas, se não mexer aqui comigo, eu garanto as pessoas e garanto o resultado. E se trouxe uma coisa muito positiva, que é
ele começar a influenciar outros e multiplicar esse comportamento. Porque Exatamente. isso vai virar cultura. E ele tem diálogo frequente com, com todos os colaboradores, ele olha para a vida dessas pessoas, ele olha para as famílias dessas pessoas. Isso é o fazer Então, diferente. as pessoas se sentem tão seguras psicologicamente com ele que, cara, eu vou sair daqui para quê? Confiança. Então, aí vai uma reflexão que tem a ver com o tema principal da nossa conversa. Se esse tipo de liderança se multiplicar no mundo, Nossa. será que as gerações não vão querer se tornar líder? Exatamente. Porque muda. Os coordenadores dele se espelham Se nele. espelham, é inspiracional. E as pessoas Então- querem ser coordenadoras dele, porque assim, cara, com um cara desse... Porque ele fala, eu não tô aqui pra sempre. Daqui a pouco já é minha aposentadoria, daqui a pouco já é minha nova fase de carreira. E é liderança pelo exemplo. É liderança, É liderança pelo exemplo. A conclusão é essa. Né? pelo Então, exemplo. se a gente Muito tiver bom. mais pessoas agindo dessa forma, as empresas vão ter mais resultado. Exatamente. Saúde mental vai estar em melhor situação. Vai estar em dia. Vai estar em dia, certo? Vai ter, eu falei de resultado porque eu estou falando de produtividade, eu estou falando de retenção de talentos, eu estou falando de um conjunto de indicadores que contribuem para o resultado da empresa. Mas as pessoas também saem ganhando, porque é um ambiente mais legal de trabalhar, de novo, saúde mental. E mais do que isso, a geração atual, né, esse ato que a gente está falando, ela vai olhar e falar, caramba, são pessoas que são protagonistas, são pessoas que são heróis, são pessoas que causam transformação positiva na vida das pessoas. Eu quero ser líder. Exatamente. Mas hoje ainda é aquele cenário que a gente olha e fala, caramba, é o vilão. Hoje ainda é um pouco assim. Né? Exatamente. Por isso que ninguém, ou pouquíssimas pessoas querem seguir esse... Mas tá aí uma oportunidade de transformação. Acho que é uma provocação para quem está assistindo a gente. Exatamente. Assim, vamos transformar, vamos mudar o mundo. Vamos fazer, depende de cada um, né? Vamos querer ser um líder, uma pessoa gestora diferente. Que causa mudança. Uma pessoa que causa mudança na vida das pessoas, que administra a sua rotina para que a maior parte do tempo seja o cuidado de pessoas. E sair dessa bolha de reclamação, não tem profissional e não entrega, e né, sai desse ciclo vicioso de reclamação o tempo todo. Ô, Josi, nos últimos 5 anos a gente teve pandemia. A gente tem crises geopolíticas. Quer tomar água? A gente tem avanço tecnológico, ou seja, a gente tem 500 mil coisas acontecendo nesse mundo e a incerteza virou regra, é commodity, né? Na sua opinião, na sua visão, como que a gente prepara essa liderança para lidar com esse nível de volatilidade e vulnerabilidade? Porque a gente ainda, em 2025, vulnerabilidade ainda é tabu. Então, fica a dica de cara, leiam Brené Brown, né? Brené Brown. A coragem de ser imperfeito e a coragem para liderar. Porque estamos falando, sim, da gente se permitir ser vulneráveis. Se permitir não ter o controle, porque a gente não tem o controle de nada. Permitir errar, aprender rápido, para ressignificar e passar a acertar. Perfeito. E aí a gente precisa trabalhar muito a questão da inteligência emocional. Temos que debater cada vez mais disso. Temos que falar de segurança psicológica. Temos que falar de saúde mental. Temos que apertar nessa tecla. Os líderes precisam aprender a gerir as suas emoções, a ter o autocontrole, a respirar fundo antes de soltar as coisas que a gente ouve por aí. Porque o que acontece, né? A gente, quando expressa uma fala, quando tem uma determinada atitude, é reflexo de um pensamento que veio de um sentimento. Quando eu tenho inteligência emocional, eu estou no controle ali, na gestão das minhas emoções, no sentido de saber que isso aqui me deixou com muita raiva, e que daí minha cabeça tá maquinando 1 milhão de coisas, aquele monte de coisa, e que daí eu vou falar abobrinha para funcionário. E aí aquilo é a hora de eu estar falando? Ou é a hora de eu ir num cantinho, fazer uma meditação de 3 minutos, respirar fundo, olhar para o céu, olhar para a natureza e voltar? É isso. Então, eu acho que mais do que nunca precisamos debater, por mais que a gente vê muito em rede social, muito chamadas em tudo quanto é lado, mas ainda não se entra na prática de desenvolver inteligência emocional. Fica-se muito na teoria. Eu ia te perguntar quais habilidades
você acha que a gente precisa melhorar ou desenvolver para alcançar isso? Mas você já disse que inteligência emocional a gente pode considerar uma habilidade, certo? Sim, sim. Tem alguma A outra? inteligência emocional é muito importante. A comunicação não violenta, né? A comunicação empática, a comunicação assertiva. Então, todo esse universo da forma de eu me comunicar, verbal e não verbal, é muito importante também. A minha adaptabilidade, então a minha resiliência, a minha boa vontade de desaprender, reaprender, que é aquela coisa que a gente fala hoje do lifelong learning, que é aquele profissional que está sempre aprendendo, desaprendendo e aprendendo de novo. E que está tudo bem. E que as coisas que é necessário, entendeu? Porque as coisas estão surgindo coisa nova todo dia. Então, para o nosso HD interno caber esse volume todo de informação, eu preciso ir desapegando de algumas coisas, ressignificando e aprendendo. Então, essa adaptabilidade, esse jogo de cintura é muito importante. E você vê, né? A gente vai voltar lá no comecinho do nosso podcast, quando a gente fala de propósito, de valores e de enxergar na gente aquilo que a gente quer. Olha isso, né? Quanto desse universo todo, esse monte de informação que está à nossa disposição é de fato relevante, né? Exatamente. E o quanto que a gente cruza isso com aquilo que a gente realmente se propõe a viver nessa vida, qual é o nosso papel aqui, e captar só aquilo que é de fato relevante. E aí foi um ponto interessante você ter falado isso, que eu acho que outra habilidade muito importante é essa da autoliderança. Essa da pessoa liderar a própria vida. Ter muita clareza do seu propósito, das suas metas, dos seus sonhos, de onde quer chegar, da vida que verdadeiramente faz sentido, para poder, na hora de filtrar, eu conseguir fazer a gestão do meu tempo, eu conseguir filtrar as informações com aquilo que tem um impacto direto nesses meus sonhos, nesses meus propósitos, nessas minhas intenções. Exato. Agora, por falar em propósito, né, por falar em relevante, né, eu vou trazer um dado de sucessão, né? Porque o sucessão tem muito a ver também com o que eu quero para mim e para o outro, né? A Korn Ferry trouxe um dado que ela estima que a falha na sucessão de líderes custa às empresas globais mais de $1 trilhão por ano. Nossa. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Em perda de produtividade e engajamento. Na prática, quais são os sinais de que uma empresa está falhando na sucessão de liderança? Você acha que isso responde um pouco aquilo que a gente trouxe na primeira pergunta? Sim. Tem alguns sinais, né? Tem um sinal muito evidente. Já foram naquelas empresas que tudo é o fulano que resolve? Que tem o fulaninho que é o... Se o fulano faltar, se ele faltar, já era. Só ele que resolve tudo. Esse é um exemplo clássico de uma empresa que está falhando na sucessão. Que ela não tem delegação, que ela não tem distribuição das funções e das tarefas, que sobrecarga aquele que é bom de serviço, aquele que é muito empenhado e tudo mais, e não está treinando novas pessoas para atuarem nas mais diversas frentes. Ô, Josi, eu conheço algumas empresas aí que sucessão como é que chama aquele personagem que tinha na televisão, gente? Joaquim? Não. Esqueci agora. Que tinha um profissional que fazia tudo, que era o porteiro. Esqueci. Agora, depois eu vou lembrar. Cara crachá? Esqueci. Severino. Então, é o famoso Severino. Quebra galho de todo mundo. Faz tudo para todo mundo. E aí é aquele que está lotado de horas extras, que só chega tarde em casa, que madruga dentro da empresa, que vive em função da empresa, que daqui um pouco está dando até um burnout, está dando até um transtorno de ansiedade, está desenvolvendo, né, esses transtornos. Mas não larga o osso. Mas não larga o osso. Então, a importância do trabalho de desenvolvimento de novos líderes, de líderes em potencial, para que não haja essas sobrecargas e para que eu tenha sucessores. Mas você sabe que sucessão ainda é um tabu para muitas empresas. Eu não estou falando de empresa pequena, não. Estou falando de empresa grande. Né? A gente está sempre adiando. Sempre o programa de sucessão é o próximo.
né? Exatamente. Entra ano, sai ano, ele entra no budget do próximo ano e nada. Teve um programa assim que eu desenvolvi numa empresa que metade da equipe gerencial ia aposentar. Jesus. Eles já estavam olhando em orçamento e tudo mais, a preparação dos analistas e tudo, esse programa todo de desenvolvimento. Há 4 anos antes, 5 anos antes já estava, mas foram adiando. Quando eu cheguei lá, faltavam 6 meses. Pois é, daí eu não sei qual é o grande risco, né? É de você acabar juniorizando muito essa liderança. E eu não estou falando juniorização em termos de idade, não. Eu estou falando de maturidade profissional, de jornada, de bagagem, de legado, experiência, né? Para tocar o negócio. Exato. Porque, às vezes, por exemplo, eu vou chegar à conclusão que a sucessão não vai ser dentro do próprio setor. Que eu tenho uma pessoa, um analista que é de outra área, que é de outro setor, que tem um perfil comportamental muito mais a ver com a realidade que vai se enfrentar naquela sucessão daquele outro setor. Então, aí eu preciso fazer a transição dessa pessoa de setor. Então, são várias questões que precisam ser trabalhadas no programa de sucessão, da experiência técnica, das habilidades comportamentais, da inteligência emocional, de se preparar quanto gestor e competências de liderança. Então, tudo isso tem que ser preparado com antecedência. E o que a gente vê no mercado hoje cair de paraquedas. É cair de paraquedas. Então, saiu. Era para ontem, era para ontem, e quem que eu tenho aqui? Não tem ninguém, vou para o mercado. E aí fala da apagão da liderança. Que eu vou para o mercado e não estou achando. Eu acho que da mesma forma que você citou o exemplo do seu mentorado, que é o líder de tecnologia, que tem todo um departamento grande que há mais de 3 anos não teve nenhuma rotatividade, o inverso também pode acontecer. Se você não trabalha a sucessão de maneira correta, ou se você coloca um líder que caiu de paraquedas, ele pode debandar um departamento inteiro. Pode ruir. Ele pode ruir. Né? Então... E tem essa coisa da preparação mesmo, do know-how para aguentar, porque, gente, vamos ser sinceros, não é à toa que se fala em apagão de liderança e muitos não querem liderança. A liderança é pesada. É pesada. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa que entende de gente, que é empático, que comunica bem, que tem inteligência emocional, que cuida das pessoas. Quantas pessoas não estão dando conta de cuidar nem de si mesmas? Então, de pessoas diversas. E de pessoas diversas. Então, lidar com tudo isso é muito pesado. Então, eu preciso de uma preparação com tempo para isso. E aí que tá. Aí as empresas não tenho ninguém no meu quadro, vou para o mercado. Sendo que ela tinha diamantes brutos ali, se tivessem sido desenvolvidos com mais tempo, eles estariam nessa altura do campeonato preparados. Josi, ainda se vão no mercado, tem uma chance de trazer alguém muito bom. Sim. O problema é quando não vai no mercado e pega qualquer um lá na empresa para poder tapar o buraco sem que essa pessoa esteja preparada. Tem aquela lógica assim, vamos pegar o mais antigo de casa. Isso. E aí olha só pelo tempo de experiência no setor. Ou aquele que é mais técnico, muito bom tecnicamente. Muito bom exatamente, porque ele entende do negócio da frente para trás, de trás para frente e tudo mais. Mas será que ele tem as habilidades comportamentais, o perfil de liderança, de lidar com pessoas? Ele sabe lidar com os processos e tudo mais, mas ele sabe lidar com pessoas? Aquela frase famosa, né, que se contrata pela eficiência técnica e demite pelo comportamental. Então é muito sobre isso, né? É muito sobre isso. Eu acho que uma empresa que tem uma cultura de desenvolvimento, ela sai à frente, ela se destaca. É importante, de novo, reforçar que, apesar da empresa investir ou não em desenvolvimento, cada um deveria investir na sua própria carreira. E quando a gente fala de cargos de liderança, o nível de responsabilidade, porque o colaborador enxerga a empresa aos olhos do líder, né? Então, a sua atitude, o seu comportamento, a sua forma de liderar vai impactar na satisfação e na saúde mental de todo o seu time. Exatamente. E, na minha humilde opinião, se eu pudesse dar alguma sugestão para os líderes,
buscar ferramentas, buscar apoio, como as mentorias que você promove, para entender sobre pessoas e como delegar da maneira correta. Exatamente. Como que é entender os diferentes perfis de comunicação, perfis comportamentais. Porque no final das contas, a grande dificuldade que um líder normalmente tem no dia a dia é lidar com pessoas. Então, quanto mais ferramentas você tem, mais estudo você investe para entender de pessoas, mais leve e fluido será o seu trabalho. Não estou tirando de lado a dificuldade, o peso e os desafios, mas mais leve e fluido será o seu trabalho. Com certeza. Você tem o caminho, né? E se a gente está no momento em que a gente vê muita dificuldade, muitos problemas, até que está gerando esse apagão, tá aí a oportunidade para as novas gerações fazerem diferente. Exato. Venham transformar as empresas. É isso. Fazer diferente. Uma mudança, né? Né? Fazer uma mudança em tudo que está aí. Mas fazer de fato, né? Fazer de fato. Fazer de fato, porque hoje, acho que a gente já falou aqui várias vezes, em vários episódios, a geração Z é uma geração que tem ficado em média 9 meses dentro de uma empresa. É a média de permanência, né? Você não consegue construir uma carreira em 9 meses. Não dá, né? Então, venha disposto a aprender, né? E a fazer diferente. Exatamente. E em 9 meses você não consegue fazer diferente, muitas vezes. Né? Não dá para você construir um legado. Não dá para você construir. Agora, Josi, depois de tantos anos desenvolvendo pessoas, né, desenvolvendo líderes, se você pudesse resumir em uma frase, qual é a principal mudança de mentalidade, mentalidade mesmo, que todo líder precisa adotar hoje, com o mundo que a gente está vivendo hoje, olhando para esse cenário que a gente está vivendo? A mentalidade da autorresponsabilidade. Eu acredito fortemente que essa autoliderança, esse olhar para a vida que é muito mais sobre como eu reajo às coisas que me acontecem do que sobre as coisas que efetivamente me acontecem. Esse autoconhecimento. É o autoconhecimento. É a pessoa, os líderes, acima de tudo, liderar a si mesmo, porque se eu não lidero a minha própria vida, se eu não estou na cadeira, eu uso muito o exemplo, né, da cadeira de protagonista, nesse personagem principal da minha história de vida, se eu não estou cuidando dessa minha vida, se eu não estou cuidando da minha saúde mental, se eu não estou cuidando da minha saúde física, da minha saúde espiritual, da minha saúde emocional, se eu não estou cuidando da minha vida, como que eu vou querer estar com outras pessoas? Ô, Josi, é interessante você falar isso, né? O que eu sinto muito conversando com tanta gente aí é que olhar para dentro exige muita coragem, porque muita dói, coragem, né? porque dói muito. Dói, né? você se questionar o que eu fiz que contribuiu para esse resultado negativo que eu tive, ou o que eu deixei de fazer que contribuiu com esse resultado que eu tive. Assumir a responsabilidade dos meus resultados é muito doído, é muito sofrido, não é simples. Não. E não é com um olhar de culpa. Eu não estou falando aqui de líder com chicotinho na mão, a minha culpa, minha tão grande culpa. Não, porque culpa é diferente de responsabilidade. Sim, completamente. E tá tudo bem pedir ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda. O que não falta no mercado hoje é formas e meios de se pedir ajuda. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Para quem está nessa posição de liderança e se sente sobrecarregado ou inseguro, né? Porque tem isso também. Qual é o primeiro passo para retomar? Eu sei que você falou bastante de autoconhecimento, de autoliderança. Para clareza e confiança, autoconfiança, passa também por esse processo de autoconhecimento? Exatamente. É o respirar fundo. Para tudo. Sabe, viu aquela frase? Para o mundo que eu quero descer? Para. Tira uma férias. Mas para realmente parar e repensar a vida que eu estou fazendo. É me questionar, que eu estou tendo. É parar para pensar quais são as minhas emoções que estão me levando a esse comportamento. Qual é o nível de falta de delegação que eu tenho e por que eu não estou delegando? Terapia, né, gente? Terapia é muito importante, né? Vamos ficar em dia com a terapia.
Vamos fazer as pazes com isso, porque muitos profissionais ainda falam que terapia é coisa de doido, ainda tem esse preconceito. Tem um estigma grande. Ainda tem esse estigma. Então vamos para a terapia, vamos entender as nossas emoções, os nossos sentimentos que nos levam a essa compulsão ao trabalho, a esse nível de esgotamento, o que está por trás disso. Então é esse autoconhecimento, ou parar mesmo, respirar, pedir ajuda, seja numa mentoria, seja numa terapia, seja com um curso, seja com os amigos, mas pedir ajuda para, vamos colocar no tabuleiro e vamos enxergar isso aqui, tudo que está acontecendo, e o que eu estou deixando de fazer para que isso seja diferente. Ô, Josi, eu tenho uma pergunta, né? E daí, nas suas andanças como consultora em várias empresas, quando você chega e coloca isso na mesa, o CEO te acha doida? Porque, cara, não, é sério, porque muitas vezes para ele, a linguagem que ele entende é número. Você falar para ele que você precisa dar alguns passos para trás para poder avançar nesses números, é muito difícil dele entender. É muito difícil. E aí é a hora que entra a Josi economista também. Aí eu entro com os indicadores junto. Aí eu entro na hora da fala ali no vamos ver mesmo. A gente vai, mas vamos lá, vamos para a estatística. Olha só, tal empresa, tal estudo de caso, quando melhorou o engajamento, quando melhorou a saúde mental, quando melhorou o encantamento das pessoas, a retenção de talentos, teve isso de resultado de lucro, de produtividade, de redução de custo e tudo mais. É isso. E porque os dados já estão... O bom é que hoje os dados estão aí, ó. Nós estamos rodeados de dados. A gente, em 2 segundos, pega o celular e você consegue o dado da empresa que você quiser. É verdade. É isso mesmo. Para poder exemplificar, para poder falar, para trazer exemplos práticos que é possível. E a tendência é porque nem todos conseguem. Nem todos. Mas eu vejo, né, pelos meus mentorados, os mentorados de liderança que passam a cuidar mais de si, da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, que correm atrás, então, de outras iniciativas e cuidam da própria vida, são os que mais geram resultados. Não dependam só da empresa, né? Não depende só... né? Exatamente. Exatamente. E aí, o quanto que eu estou me posicionando e colocando os limites. Ô, Josi, você está dizendo o seguinte, parta de você. Sim. Você. Seja protagonista da sua protagonista própria da carreira. vida. É você, que seja... eu sei que é clichê, mas seja a mudança que você quer ver. Mas não é clichê, é isso mesmo. Mas é a verdade. Mas é a verdade. Esperar o outro. Esperar sempre do outro não vai levar a lugar nenhum. E cara, a liderança ajuda a mobilizar a cultura. É o guardião da cultura. Né? Líderes fortes, cultura forte. E empresa forte começa de dentro. É isso. Exatamente. A gente quer ouvir uma mensagem sua. Quero que você deixe uma mensagem sua para quem está nos ouvindo e nos assistindo, porque aqui tem Spotify e YouTube. Boa. A mensagem que eu gostaria de deixar é que você que está ouvindo, que ouviu tudo isso que a gente falou aqui hoje, se tem algo que para mim me diz que mais eu sou apaixonada e vejo a diferença na vida das pessoas trabalhe o seu autoconhecimento. Trabalhe a sua autoliderança, o seu protagonismo. Seja protagonista da sua vida, da sua carreira. Senta na cadeira de protagonista, de personagem principal e passe a tomar decisões na sua vida. Sair do muro das lamentações e resolver e decidir conforme quem você é. Reveja os seus valores inegociáveis. Tenha clareza do seu propósito e passe a tomar decisões na sua vida coerentes com quem você é, acima de tudo. Ai. Ufa, então, olha, Josi, acho que você trouxe uma clareza muito grande para a gente aqui, né? E para quem está nos assistindo, que liderança, ela vai muito além de técnicas e de ferramentas para liderar, né? Passa por consciência, né? Passa por coragem e passa por, acima de tudo, por humanidade. Sim.
Então, eu te agradeço muito, muito. Já acabou! Nossa! Queria que você deixasse seus contatos, como que a gente te acha, quem quiser contratar a Josi vai onde? Então, me acham no LinkedIn, no Instagram, com o Josi Guimarães DHO, de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Tem o meu site também, www.josiguimarães.com.br. E aí fiquem bem à vontade, quem tiver uma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa do que eu falei, eu estou sempre disponível lá no direct, no inbox do LinkedIn, no Instagram. Me manda lá a sua pergunta que a gente responde rapidamente aí. Josi, eu faço um convite para favoritar esse episódio. É isso aí. Favoritar, porque acho que ele precisa ser visto e revisto com frequência. Nada daqui eu acho que é para a vida, né? Acho que a gente trouxe coisas aqui que é para a vida, não tem um momento, né? E muito obrigada pela sua audiência. Ative o sininho do YouTube e não perca nenhum episódio do Entralizando. Obrigada!